Pessoal, então boa noite, né? Agora vamos ver nessa aula os atributos diagnósticos. A gente viu aí um pouco sobre a classificação de solos, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, Física do Solo, que são todos atributos que a gente precisa prestar atenção na hora de definir qual classe de solo a gente está trabalhando. E agora vamos ver os atributos diagnósticos, né? Que são pequenas informações que a gente precisa ter em mente na hora de classificar um solo. Eu pensei algumas que a gente tende a utilizar mais, tá? Mas existem outras tantas no livro lá, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, mas eu recomendo que vocês se norteiem por essa aula, tá? Então hoje é muito importante que vocês façam uso de anotações. Então pega o caderninho aí, ó, e começa a anotar bastante. Por quê? Porque os slides, eles não vão passar a informação toda que vocês precisam, e eu vou aqui explicar um pouco de maneira mais entendível o que cada um desses atributos quer dizer. Se você pegar ele aqui, lá no livro, tem toda a descrição. Só porque o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, o livro, ele é bem técnico. Ele é bem técnico e aí acaba que fica pouco, entende pouco o que está rolando, né? Então, se bem que a gente está gravando essa aula, na hora da prova eu recomendo que vocês voltem, assistam ou escutem o podcast da aula que já vai estar disponível assim que acabar aqui, tá? Então, vamos falar sobre os atributos diagnósticos. Os atributos diagnósticos são características intrínsecas do solo ou de alguns horizontes ou de alguns itens que esse solo possui que vão nos dar informações fundamentais para classificar esse solo. Então, por exemplo, quando eu vou classificar um latossolo, ele tem diferenças de um argissolo. Que diferenças são essas? As diferenças são os atributos que cada solo desse possui. E esses atributos é que nós chamamos de atributos diagnósticos. Então, profundidade é um atributo diagnóstico, coloração é um atributo diagnóstico, teor de argila é um atributo diagnóstico, né? Então, cada um desses solos apresenta essas características que são únicas, que vão nos nortear para diferenciar A de B. Tá? Nem todos os solos carregam todos os atributos. Então, a gente tem muito atributo que a gente vai falar aqui que nem entra em consideração quando a gente estiver classificando algumas classes de solos. Já outros a gente utiliza. Tá? Então, a gente precisa ter ideia de um todo para saber o que a gente precisa. Tá? Vamos começar então a partir do primeiro, material orgânico. Material orgânico é um atributo diagnóstico muito comum e frequente na classificação de solos orgânicos e de solos mais hidromórficos, como por exemplo o organossolo. Isso aqui se refere ao tipo de material orgânico que deu origem ao horizonte O, por exemplo. Eu tenho material orgânico mais fibroso, eu tenho material orgânico mais fólico, eu tenho material orgânico mais decomposto. Tá? Então, quando eu estiver me referindo ao material orgânico, é toda aquela... Eu não posso usar nem o termo matéria orgânica, porque matéria orgânica dentro da ciência do solo, ele é uma característica química. Tá? Então, quando eu estou falando de material orgânico, eu estou me referindo a todo produto que deu origem à matéria orgânica. Né? Deixa eu só liberar o acesso aqui do Márcio. Então, por exemplo, aqui nas imagens que a gente está mostrando para vocês estão conseguindo ver? Vocês estão me ouvindo, inclusive? Tá, né? Ah, não? Então, peraí, deixa eu retomar aqui. Gente, na hora que você vê que a tela parou, vocês me avisam, que às vezes eu não vejo que saiu, entendeu? Então, o material orgânico em questão aqui, que a gente está se referindo, seria a camada liteira, ou as folhas, ou todo aquele material que vai dar origem à matéria orgânica. Material orgânico é diferente de matéria orgânica. Matéria orgânica é o que deixa o solo escuro, como por exemplo aqui, ó, tá vendo? Essa coloração mais enegrecida. E o material orgânico é toda essa palhada que está por cima, restos de folhas, restos vegetais, tudo isso. E o que muda? Eu tenho solos, por exemplo, que eles precisam do acúmulo de determinado material orgânico, como por exemplo os organossolos. E eu tenho solos que não acontecem se eu não tiver esse acúmulo também. Então, o material orgânico, como atributo diagnóstico, eu estou me referindo
ao tipo de resíduo que está ali sobre a camada superficial. Quer ver? Organossolo. A gente tem um solo extremamente rico em material orgânico que vai dar origem a esses solos mais totalmente orgânicos, né? Totalmente escuros. Olha esse aqui, por exemplo. Ó. Essa camada escura aqui, superficial, é o que nós atribuímos como horizonte O. Tudo isso aqui, ó, é advindo de um acúmulo muito grande de material orgânico na superfície desse solo. Tá? Ele é tão grande que o solo mesmo não está dando conta de decompor ele, por isso que está acumulando. Então, o material orgânico, como atributo diagnóstico, se refere a esse tipo de informação que eu estou falando. Quando eu perguntar, por exemplo, qual material orgânico deu origem a esse solo, aí vocês vão ter que olhar o quê? O ambiente. Então, se eu estou num bosque, provavelmente é restos de folhas. Se eu estou numa pastagem, é gramíneas. Se eu estou num local que é uma baixada, provavelmente é o acúmulo de resíduos e detritos que está vindo de outro local, com a erosão. Então, isso vai variar bastante do tipo de ambiente e do tipo de relevo que aquele solo se encontra. Então, quando eu falo material orgânico, eu não estou me referindo a um solo, nem a um horizonte. Eu estou me referindo a um tipo de atributo que vai formar o solo. Já o material mineral, que seria o segundo ponto aqui, ele se refere ao tipo de material que deu origem àquele solo, só que dessa vez não orgânico, e sim o mineral. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar as rochas, né? Então, ó, neossolo, que é um solo que tem características minerais bem acentuadas. Então, o neossolo, ele é um solo conhecido por sua natureza rasa, tá? Um solo que tem basicamente o horizonte A seguido do horizonte C ou do horizonte R, né? Então vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu coloco uma imagem um pouco maior. Aqui provavelmente isso aqui está muito bom de ver. Ver imagens. Era para estar. Então aqui eu estou vendo um horizonte bem fininho de solo, horizonte A, né? Já estou emendado no horizonte que é repleto de rochas. Lembra que a gente falou que o horizonte C é aquele horizonte que apresenta mais de 50% do seu aspecto visual composto de rochas, né? Então, se mais da metade do que eu estou vendo na minha trincheira é pedra, provavelmente eu estou diante de um horizonte C. Então, o neossolo é esse A seguido de C. Então, aqui o material mineral é facilmente visualizado, que é o que? Essa rocha origem, que pode ser rocha máfica, rocha félsica, pode ser basalto, pode ser quartzo, pode ser inúmeros minerais que a gente aprendeu lá na disciplina passada, Introdução à Ciência do Solo. Então, quando eu me refiro ao material mineral de um solo, eu estou me referindo a essas rochas que deram origem a esse solo. É mais fácil ser visto no neossolo, mas em outros solos também eu consigo ver, né? Vamos ver o cambissolo, que é um solo intermediário do ponto de vista de profundidade. Então, o cambissolo é um solo um pouco mais profundo, tá? Comparado aí ao neossolo. Ver imagem. Ele é um pouco mais profundo, só que ele não é tão fundo igual o lato, né? Então aqui eu tenho um cambissolo, a gente consegue ver aqui até 20 centímetros, horizonte A, que seria essa camada mais escura, seguido até os 50, né? Do 20 até os 50 eu tenho o horizonte B, aí eu começo a ter o que? Camadas de rochas, né? A gente tem o horizonte C bem incipiente mesmo, ó, essas pedrinhas. Depois já tem o horizonte R logo, né? Que é rocha pura. Então é um solo raso. Entra no mineral. Então, por exemplo, se eu falar qual que é o material mineral desse solo, como é que eu vou descobrir? Cavando trincheira e chegando lá no horizonte R. Tá? Porque provavelmente eu vou conseguir ver alguma outra rocha aflorando, né? Uma pedra saindo. Mas o material de origem desse solo é sempre as rochas que estão abaixo dele. Então, o material mineral como atributo diagnóstico desse solo é isso aqui. Tá? Então, o cambissolo é um solo um pouco raso, né? Ele varia aí de profundidade, mas raramente passa disso. Já os latossolos são solos bem difíceis da gente conseguir ver o material de origem dele. Por quê? Porque eles são extremamente profundos. Deixa eu ver se eu acho aqui algum extremamente profundo para a gente ver.
Não tem. Vamos ver esse aqui mesmo. Ver imagens. Ótimo, ó. Imagem boa. Isso porque tá em grande. Aqui, esse aqui vai dar melhor para ver. Vai. Então olha só. Tem aqui a fita métrica, né? Eu tenho um horizonte A, que é esse horizonte onde eu tenho matéria orgânica, que vem aqui até meados de 20 centímetros, mais ou menos. Depois eu tenho um horizonte B que vai até o infinito e além, né? Chegou lá embaixo, ó, passou 1 metro, provavelmente passou 2, e não tem nem sinal do horizonte C, né? E onde é que está o horizonte C? Vou continuar cavando aí, que vai estar lá 15, 20 metros. Então é um solo muito profundo e a gente tem dificuldades aí de verificar quais são esses material mineral que dão origem a esse solo. Então, como atributo diagnóstico, material orgânico e material mineral se refere a esses elementos presentes no solo. Eles não se referem ao solo, tá? E nem ao horizonte. Se refere a esse material que estão presentes lá. Atividade de argila. Isso aqui a gente viu bastante na disciplina do semestre passado, né? A gente está se referindo a CTC. Lembra que eu tenho argilas de diferentes níveis de atividade. Eu tenho argilas 2:1, eu tenho argila 1:1. Dentro das 2:1 ainda tem aquelas argilas que a gente chama de altíssima atividade, que possuem substituição isomórfica, que é a capacidade de trocar o núcleo. Eu espero que vocês lembrem disso do semestre passado. Tudo isso interfere num atributo químico que é a capacidade de troca de cátions. Tá? Então, um solo ele pode ter uma argila de alta atividade e ele pode ter uma argila de baixa atividade. Isso influencia na classificação demais. Eu tenho solos que, por padrão, eles têm que ter uma CTC alta, como, por exemplo, o nitossolo e o luvissolo. E eu tenho solos que, por padrão, possuem uma CTC baixa, né? Eu tenho algumas exceções, como o próprio latossolo, por exemplo. É um solo que, por características próprias, ele tem uma carga mais baixa, né? A argila dele é mais intemperizada, é mais gasta, por ser um solo mais antigo, então ele acaba tendo menos carga. Então a atividade de argila é um atributo extremamente importante na hora da gente classificar um solo. Ele pode ser, inclusive, algo que vá te diferenciar um solo de outro. Os solos que possuem, por exemplo, o horizonte B textural, que é aqueles solos argissolo, por exemplo. O argissolo ele possui o B textural, que é essa diferença de argila entre o A e o B. Aqui, ó. Então eu tenho o horizonte A, está até mais clarinho aqui, né? E o horizonte B dele, eu tenho mais argila do que o A. Isso aqui é o que define os Bs texturais, que normalmente acontecem em solos em declive, que a gente viu. Mas eu tenho, por exemplo, os nitossolos, né, que também são solos de declive, apresentam essa diferença de textura entre o A e o B, mas a diferença entre ele para o argi é a atividade de argila. A atividade de argila do nito é muito maior e a do argi é muito ruim. Então eu preciso ter ciência que o que vai diferenciar um solo do outro, nesse caso específico, é a atividade de argila, é a carga e a fertilidade. Como é que eu faço isso em campo? Tem algumas dicas que a gente ambientais, aliás, eu trago boas notícias, e muito em breve a gente vai ter um cronograma já de aulas práticas, então a gente vai furar a trincheira logo, todos de máscaras, respirando de maneira ruim enquanto cava o buraco. Vai ser lindo! Pode, eu não aguento mais esse negócio de ficar falando sozinho. Só o Gilson aí, ó, o Gilson tem meu respeito. Que é o Ednis que ligou a webcam, né? O resto de mais todos. Ah, professor, faltou meio ponto. Não. Só o Ednis vai ter direito a meio ponto que precisa ir para passar, porque ele liga a câmera, ele não deixa eu falando sozinho. Feito. É isso que eu espero de vocês, né? Porque fica parecendo que eu sou um maluco falando sozinho aqui. Né? Pode ser que eu seja um maluco que fale sozinho, mas eu não gosto de ter essa certeza, entendeu? Então, gente, a atividade de argila ela serve para diferenciar um solo do outro a partir desse atributo, que é o CTC. Tá? Saturação por base é outro atributo também muito utilizado para classificar esses solos. Outro solo que acontece na região de declive, que também apresenta esse B textural,
é o chernossolo. O chernossolo é um solo muito bom. E o que vai diferenciar ele, por exemplo, do argile, que é um solo ruim, é justamente esse atributo aqui, que é saturação por bases. Tá? A saturação por bases é um critério químico, a gente só consegue ver ela com análise de solo, e ela se refere à quantidade de bases trocáveis que eu tenho no solo. Quais são essas bases trocáveis? Né? São as quantidades do nutriente cálcio, magnésio, sódio e potássio. Esses são as bases trocáveis. Quando um solo tem uma saturação por bases alta, né, em torno de 90%, 100%, é um solo que tem, vamos entender a relação química do que é uma solução saturada. Tá? Vamos lembrar lá do primeiro período, quem deu aula de química para vocês. Quando eu tenho uma solução insaturada, é porque eu tenho menos soluto no solvente, certo? Quando eu tenho uma solução saturada, é quando a capacidade do meu solvente, no caso do solo, a água, ela foi alcançada. E tudo aquilo que eu coloco além vai para o fundo. Né? Então, por exemplo, você pega lá um copo d'água e põe uma colher de sal. Aí você mistura, o sal dissolve. Aí você põe 2 colheres, aí você mistura, o sal dissolve. Aí você vai pondo o sal a um ponto, vai chegar a um nível que a água perde a capacidade de conseguir dissolver aquele sal. E esse sal passa a ir para o fundo, decantar. Né? Então todo esse sal que está indo para o fundo é o soluto que está saturado a solução. Né? Ela já não tem mais condição de dissolver esses elementos. Então a saturação por bases, ela se refere a isso, né? A quantidade desses elementos que são nutrientes que são encontrados no solo. Inclusive, a saturação por bases pode ser utilizada como método de correção de um solo. Eu faço análise, vejo como é que estão os níveis dessas bases trocáveis e calculo a minha adubação e meu calcário para elevar esses elementos até a quantidade que eu quero. Que quantidade é essa? Depende. Cada cultura tem sua exigência em relação à saturação por base. Por exemplo, o arroz é uma cultura menos exigente, a soja é uma cultura bastante exigente. Então, a saturação por base se refere às quantidades desses elementos. Na classificação de solos, ele é critério de classificação também. Por exemplo, os chernossolos, por padrão, são solos que apresentam saturação por bases alta no horizonte A. Então, quando eu encontrar um solo tiver em dúvida, se eu ver lá a análise de solo dele do horizonte A, eu vou saber que ele é um chernossolo se ele apresentar uma saturação por base elevada. Então, esse elemento aqui é importantíssimo. Os elementos que se referem a caráter, tá? Caráter dentro da classificação do solo, a gente tem bastante. Ó, caráter ácrico, alumínico, carbonático, concarbonato, flúvico, plêntico, concrecionário, litoplêntico, argilúvico, vértico, lítico, tá vendo? Caráter é quando eu estou falando do solo. Tá? Então, esse solo todo apresenta um caráter X. Tá bom? O caráter, normalmente, ele vem acompanhado de um item que vai trazer aquele caráter. Por exemplo, eu tenho o caráter plíntico. O que promove o caráter plíntico? A presença de plintita. Eu tenho um caráter alumínico. O que promove o caráter alumínico? A presença de alumínio. Então, caráter é uma condição química do solo, de modo geral. E nesse solo, então, provavelmente eu vou ter aquele item que deu o nome daquele caráter. Então, vamos falar primeiro de todos os caráteres, que a gente aproveita uma linha de raciocínio só. Tá? Então, eu tenho aqui caráter ácrico. Né? O caráter ácrico ele se refere à CTC de um solo muito baixa. Então, quando eu tenho um solo que é ácrico, por exemplo, um latossolo ácrico, um argissolo ácrico, eu estou passando a ideia de que aquele solo tem uma CTC baixíssima. Tá? E o que promove CTC baixa? Uma atividade de argila baixa. Então, qual que é o item do caráter? A argila. Né? Então, a argila é bem ruim. Basicamente, os solos predominantes com predominância de óxido de ferro e alumínio. O caráter alumínico, isso é fácil. É quando um solo apresenta teores de alumínio mais elevados.
certo? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, gente. Estão vendo aí? Como é que é? Presença de alumínio. Caráter alumínico. Aquele solo apresenta um... Perdão? Presença alta. Né? Para ele ter um caráter alumínico, tem que ter uma presença alta de alumínio. Né? Alumínio em condições tóxicas. A importância do alumínio dentro da classificação de solo é mais agronômica mesmo, né? Porque normalmente um solo que apresenta óxido de alumínio elevado, eles são solos mais independenizados, mais antigos, né? Por padrão também, eles vão apresentar uma atividade de argila baixa. Então, um solo que tem caráter alumínico, raramente ele vai ter uma argila de alta atividade. Perdão, gente. Ai, corona. Antes fosse, já pensou se é corona, eu tô aqui falando? Nem cigarro também não, porque esse negócio de pitar, eu não consigo entender vocês jovens que pitam, não. Deus me livre, trem fedido. O jovem vai acabar com o mundo. Caráter carbonático. Ele se refere então à presença de um elemento que nós conhecemos como carbonato de cálcio, que é o atributo ali, ou que é a presença de calcário. Tá? O carbonato de cálcio é um dos elementos principais do calcário, né, da rocha calcária, que a gente utiliza aí para corrigir solos ácidos, por exemplo. Então, o caráter carbonático ele apresenta ao solo uma condição química mais próxima do alcalino. É muito raro da gente ver aqui. Normalmente, solos que apresentam caráter carbonático devem ter próximo de sua localidade rochas calcárias, né? Uma dica ambiental para saber se um solo, por exemplo, se uma região é de caráter carbonático, é você ver as águas dessa região. O carbonato de cálcio ele é um elemento decantador. Então, se eu tenho um rio que passa perto de solos calcários ou de rochas calcárias, a tendência é que esse rio possua águas extremamente cristalinas. Quem já foi ali, por exemplo, na Lagoa Azul da Vila Propício, é mais ou menos daquilo que eu estou falando, né? Aquela água extremamente límpida, cristalina, quase azul. Isso por conta do seu teor de carbonato de cálcio, que é um agente decantador, aquelas águas são mais alcalinas, que faz com que tudo que esteja ali de sobrenadante, tudo que esteja boiando na água, vá para o fundo. Por isso que ela fica tão límpida e cristalina. Não, assim, pra gente, você está dizendo? Não, se você beber água carbonática, água alcalina, no máximo que você vai ter é uma caganeira. Né? É mais ou menos o mesmo efeito de você tomar um hidróxido de magnésio, que acaba sendo também um elemento mais alcalino ali. Mas nada mortal não. Tá? Então é recomendado que você não beba dessas águas. Tá? Beba água um pouco mais neutra, mas nada mortal. Não, nesse caso, mar você está falando, né? Não, mar é por conta... Eu não estou arriscando aqui, estou jogando em cima da dedução, não tenho certeza, mas eu acho que é por conta da ausência de partículas de argila. É um mar que já está ali tanto tempo e a areia está tão lavada que eu tenho ali mais a predominância de areia, que a areia sempre é um composto mais pesado que vai para o fundo, o que faz com que as águas fiquem limpas. Tá? Agora, em condições de água doce de rios, quando eu tenho um rio com essa característica, é porque provavelmente eu tenho um solo mais calcário e isso acaba indo para a água, fazendo com que a água fique mais alcalina e apresenta esse comportamento químico, né, de decantação de sobrenadante. Então, por exemplo, as águas de Bonito, no Mato Grosso do Sul, as águas ali da Vila Propício, então quem tiver a oportunidade de ir lá
passa o pé no fundo, entrar dentro da água e passa o pé no fundo, você vai ver que a areia sobe e passa um pouquinho, ela desce de novo. Ela é pesada. Por conta desse caráter. Tá? Ainda sobre os caráteres, depois a gente volta aqui, né, o caráter plíntico é um solo que tem presença de plintitas, já eu vou explicar o que é a plintita. Tá? Concrecionário e litoplíntico também se refere à presença de plintita. A plintita é um elemento que está no solo, eu vou explicar com imagens, mas só para vocês terem ideia, de diferentes durezas. Tá? Quando ela é mais mole, eu vou falar que aquele solo tem caráter plíntico. Quando ela começa a ficar mais dura, concrecionário. Quando ela é quase próximo de rocha, litoplíntico. Mas a gente vai voltar nesse aqui com mais detalhes, tá? Só para continuar na linha do caráter. O caráter argilúvico, a própria palavra já diz, né? Argila e eluviação. É quando tem a presença de um horizonte Lembra que aquele horizonte que se movimenta com a presença da água? Às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Então é um horizonte que é formado com a eluviação de argila. Então, normalmente solos hidromórficos que apresentam um caráter argilúvico. Tá? Caráter lítico fragmentário, já eu explico o vértico. Tá? O caráter lítico fragmentário é o seguinte: lítico se refere a rochas, né? Então tem a litosfera e tal. Se eu tenho um solo com caráter lítico fragmentário, então quer dizer um solo que possui rochas fragmentadas. É basicamente o que a gente vê no horizonte C. Tá? Caráter epiáquico, isso aqui é o seguinte, isso aqui vocês têm que lembrar um pouquinho das aulas de grego lá do ensino médio, que eu sei que todo mundo teve. Né? Epi quer dizer superfície, é só lembrar de epiderme, né? Então a epiderme da pele é a camada mais superficial da pele. Então, epiáquico é algo que está na superfície. Áquico refere ao que vocês acham? A água, né? Então, epiáquico é água na superfície. Então, um solo que possui o caráter epiáquico é aquele solo que tem a água minando. Tá? Então, é um tipo de característica importantíssima na classificação de solos hidromórficos, por exemplo. Certo? Explicando aqui o caráter vértico, que seria o último dos caráteres que falta, eu vou colocar até uma foto aqui para ajudar. O caráter vértico é um tipo de caráter que dá nome aos vertissolos. Tá? Os vertissolos são solos que apresentam um horizonte chamado de vértico, que é isso aqui. Ó. Essas fendas e rachaduras que eu encontro no horizonte subsuperficial é o que caracteriza o que nós chamamos de caráter vértico. Um solo que apresenta essas fissuras, essas rachaduras, é um solo de caráter vértico. E o que é isso aqui? Isso aqui, gente, é um comportamento físico de um atributo químico. Como assim, professor? Esses solos possuem uma excelente CTC, uma alta carga. CTC, então, é a capacidade que a argila desse solo tem de fazer ligações químicas. E essas ligações químicas são feitas com nutrientes, com as raízes de plantas, com a água e com outras partículas de argila. Então, elas acabam se ligando entre si, inclusive. Então, quando a água vem e encharca esse solo com a chuva, por exemplo, essas argilas acabam se ligando umas às outras. Quando esse solo vai secando, essas argilas acabam grudadas uma na outra, se afastando conforme a água vai saindo, formando essas fendas, essas rachaduras. Isso aqui é um ótimo sinal, viu, gente, de um solo fértil, essas rachaduras. O difícil disso aqui é classificar em campo. Por quê? Porque quando a gente fura uma trincheira, normalmente a própria enxadãozada acaba danificando isso aqui. Então é uma estrutura difícil de ser vista em campo. Embora eu tenha a impressão que eu sei de onde tem uma aqui próximo de Goianésia, e se tudo der certo vai ser na primeira aula que a gente for prática, a gente vai lá ver essas fendas, né? Então isso aqui, sim, previsão tem, mas eu peço paciência para que a gente possa conversar isso depois que os chefes tomem a decisão. Então, muito em breve a gente entre
aqui por conta de matéria orgânica, né? A gente tem esse aqui, provavelmente pela cor, esse aqui é um solo hidromórfico, um solo clay, né, acinzentado. Essa camada superior aqui está mais escura por conta da presença de matéria orgânica da superfície, então a gente tem aqui o horizonte A, certo? E seguido do B, depois pelo C. Então a diferença dessa matéria orgânica é o que vai dar a diferença do A para o B. A gente sabe que é um vertissolo por conta do caráter vértico desse solo, que seriam essas rachaduras, essas fendas. Deixa eu ver se aqui é outro solo que tem caráter vértico. É todas essas rachaduras mesmo. É bem difícil a gente ver por conta que a enxadãozada acaba destruindo essas estruturas quando a gente vai furar a trincheira. Certo? Então a gente viu os caráteres aí, né? Aqui a gente já foi todos já. Beleza. Então, seguindo para os atributos diagnósticos. Falei de caráter, lembrando, caráter é uma característica de todo o solo. Tá? Agora eu vou falar de características únicas que podem estar acontecendo no horizonte A, no B, pode ser só um item dentro do solo, pode nem estar no solo, enfim. O primeiro deles, eu vou falar até dos dois juntos. Mudança textural abrupta e transição abrupta. Por favor, não confundam alho com bugalho. O que acaba com a vida de vocês é esse nome aqui, ó, abrupta, que aparece nos dois, e aí eu estou falando de um, você está pensando em outro, e não. Vocês têm que ter muita clareza nisso aqui. Algo que é abrupto é algo que é de uma vez, entendeu? Se não é abrupto, é gradual. A diferença é essa. A mudança textural abrupta é quando eu mudo de textura de uma vez. A transição abrupta é quando eu passo de um horizonte para o outro de uma vez. Então aqui, naquele mesmo solo que a gente olhou, eu tenho uma mudança abrupta aqui de horizonte, não tenho? Eu consigo fazer uma linha certinha que divide o horizonte A do B. O que eu tenho aqui? Eu tenho então uma transição abrupta. Tá? Vamos pegar um outro solo que tem uma transição gradual para a gente ver esse aqui. Ó. Esse solo eu tenho o que nós chamamos de transição gradual. Eu consigo fazer uma linha certinha onde acaba o horizonte A? Não dá. Por quê? Porque ele está escuro, aí ele vai ficando claro, vai ficando claro, vai ficando claro, vai ficando claro, até ficar clarinho. Não tem bem uma linha certinha que divide o A do B, como nesse caso aqui, ó, que é uma linha certinha. O que acontece nesse caso, então, é uma transição de horizonte A para B abrupto. E nesse caso, gradual. Isso aqui é muito importante para a classificação de solos. Eu falei de transição. O que é mudança textural? Mudança textural acontece nos solos que têm horizonte B, textural. O horizonte B textural é aquele solo que eu tenho diferença de textura entre o A e o B. Nesse caso, então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nesse caso, eu consigo até ver uma linha, ó, né, de mudança de textura do A para o B. Que textura é essa? Mais em cima vai estar mais arenoso e mais embaixo vai estar argiloso. Lembra que a gente falou do porquê que isso acontece? Que é quando eu tenho um solo em declive. Aqui, vamos ver. E que eu tenho água escorrendo. Ótimo, ó. Aqui eu tenho uma mudança textural abrupta. Eu consigo, olhando, dizer onde começa o horizonte B e onde acaba o A. Então, onde o mouse está passando aqui, ó, é o A e embaixo é o B. Eu consigo ver, inclusive, que o B está bem mais compactado do que o A, né? Que ele tem mais argila. Isso aqui é uma mudança textural abrupta, porque ele mudou do A para o B de uma vez. A gradual é quando ele vai mudando aos poucos. Esse aqui está bem cara de gradual. Tá, ó. Por quê? Eu sei que aqui embaixo está mais denso do que aqui em cima, que está até mais poroso. Mas o momento exato que acaba o A e começa o B, eu não consigo identificar.
Então, é uma mudança gradual de A para B. Tem alguém que está com um áudio ligado, tá uma barulheira. Era o Márcio, né? Então, beleza. Então, eu tenho aí essa mudança de textura gradual. Então, esses dois atributos são importantíssimos, principalmente na classificação de argissolos e aqui na classificação de qualquer classe de solo. Mudança textural abrupta me refere, então, ao tipo de a quantidade de argila entre A e B. E transição abrupta se refere à mudança, qualquer mudança que tiver entre A e B, ou B e C, A e E, enfim, qualquer que seja a mudança de horizontes. Esse caso aqui eu estou me referindo ao solo? Não, eu estou me referindo ao horizonte, certo? Plintita, petroplintita, são os elementos que estão ligados a esses caráteres aqui, ó, caráter plíntico, caráter concrecionário e caráter litoplíntico. A plintita, deixa eu achar uma foto legal aqui. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá ótima. Plintita é o seguinte. Essa foto aqui, ó, é um solo cinza, né? E eu tô vendo algumas manchas avermelhadas aqui. Essas manchas avermelhadas nada mais são do que acúmulos de óxido de ferro, tá? Esses acúmulos, essas pintas vermelhas num solo cinza, é que nós chamamos de plintita. Aqui também eu tenho mais, tá vendo? Essas pintas vermelhas. Normalmente o que dá a coloração vermelha de um solo é o ferro. E o ferro é um elemento extremamente oxidativo, extremamente reativo. E ele geralmente reage muito bem quando eu tenho água no solo. Então aqui eu tenho uma plintita também, ó. Tá? Então quanto mais adensado for esse acúmulo de ferro, mais duro essa estrutura fica. O que diferencia a plintita da petroplintita é justamente essa dureza. Ainda teria um quarto ponto aqui que nós chamamos de concreção. Então, terceiro, perdão, né? Plintita, petroplintita e concreção, que lembra mesmo concreto, que seria uma estrutura de maior dureza. O que promove essa estrutura? A água. Tá? Então, eu tenho solos que estão presentes com água o tempo todo em seu processo de formação, né? Que são solos hidromórficos. Então, um gleissolo é um solo desse tipo, né, que é um solo que foi lavado durante todo o seu processo de criação. E o que a água levou desse solo? Todo o ferro. Por isso que ele não tem essa coloração avermelhada. Para onde foi esse ferro? Ou ele foi embora levado com a água, ou ele se acumulou em alguns pontos. Quando eu tenho só um processo que a água ela sobe e ela desce, ela sobe, ela desce, durante todo o processo. Né? Lembra que tem alguns solos que durante o período de chuva, ele vai encharcar, a água inclusive vai minar na superfície, e durante o período de seca, essa água vai desaparecer. É normal o lençol freático variar durante o ano, ele tem essa variação sazonal. E esse sobe e desce de água acaba movendo todas essas moléculas de ferro no solo. No caso da formação de plintita, o que acontece? Todo o ferro dessa região acabou se acumulando nesse ponto. E o ferro dessa região acumulando nesse ponto. E aí forma toda essa aparência cheia de pintinhas, né? Uma aparência que nós chamamos de mosqueado ou mosqueamento. Então, quando eu tenho a plintita, aqui essa foto está muito boa de ver. Eu tenho esse horizonte aqui, ó, cheio dessas pintinhas cor de ferrugem. Isso é a plintita. Isso aqui acontece em solos hidromórficos obrigatoriamente. Ah, professor, a gente vai furar uma trincheira de um latossolo e vamos achar plintita. E latossolo é solo de região seca, não é solo de região hidromórfica. Por quê? Porque a ciência do solo prega essa peça na gente. E, eventualmente, aquele solo, durante o seu processo de formação, ele teve a presença de água, formou as plintitas. Hoje é seco? Hoje é seco. Mas em algum momento dele, teve a presença de água para a formação de plintitas. É um elemento que precisa especificamente da presença de água para a sua formação. Então a diferença entre elas é só em questão de dureza.
plintita, petroplintita e a concreção, que vai levar então aos caráteres. Um solo que tem plintita apresenta um caráter plíntico. Um solo que tem concreção apresenta um caráter concrecionário. E um solo que tem petroplintita apresenta um caráter litoplíntico, né? Que lito lembra sempre rochas e pedras, então seria uma plintita extremamente dura, tá? Que é a petroplintita. Tá? Então a plintita é uma estrutura muito comum, tá, gente? A grande maioria dos nossos solos aqui de Cerrado que estejam próximos de corpos hídricos, eles vão ter plintita. Tá? Aqui a gente vai ver demais, inclusive uma das trincheiras que a gente vai furar primeiro vai ser uma trincheira de plintossolo. Tá? Então, não vai ser na primeira aula, ou talvez seja, já que a gente está com muita sede de aula prática, na primeira aula prática que a gente tiver, a gente vai furar umas 3 ou 4 trincheiras. Vou passar a manhã inteira cavando um buraco, matar a saudade. Em breve vamos ter fé. Em Anápolis já tem a cura do Covid, porque eu passei esse fim de semana lá e tava todo mundo na rua, nas praças, sem máscara, então eles já acharam a cura e não falaram pra gente. Pirinópolis também já tem a cura. Então, tá chegando aqui em Goianésia, pertinho. Tá? Caráter. Tá, deve ser Tucunaré a cura. Feriadão, né? Então, vamos ver daqui 2 semanas como é que vai estar os números. Pra gente saber se a cura veio mesmo. Os caráteres a gente já falou, né? Materiais sulfídricos, gente. Isso aqui é um atributo diagnóstico muito importante em solos de brejo, tá? Em solos de área de várzea. Quem já foi num brejo já sentiu aquele cheiro de podre, aquele cheiro de decomposição. Aquilo é um cheiro de enxofre advindo desses materiais sulfídricos. Acontece bastante em regiões de pântanos, né? É um tipo de material em decomposição. Então, solos hidromórficos, solos que têm um acúmulo de matéria orgânica muito elevado, como os organossolos, provavelmente apresentam esse cheiro. E esse cheiro sulfídrico, ele é atributo diagnóstico, né? Então, tem um tipo de organossolo que ele é tiomórfico, ele só é classificado se ele apresentar esse cheiro. Então, é um tipo de estrutura, um tipo de atributo presente. Pra você ver, é um negócio que não está fisicamente no solo, não é um horizonte, não é o solo, mas ele serve para diferenciar um solo de outro. Caráter epiáquico a gente já falou, né? Os caráteres. Teor de óxido de ferro também é um atributo diagnóstico importantíssimo, né? O óxido de ferro é o principal elemento de coloração vermelha dos solos. Então, todo solo que for vermelho é por conta desse elemento. Tá? E aí eu posso ter ele em diferentes quantidades. Então, se um solo é mais amarelado, eu vou ter um outro tipo de óxido de ferro. Se ele é mais vermelho, eu vou ter a presença de um. Se ele é cinza, eu tenho a ausência de óxido de ferro, né? Inclusive, a presença dele ou não serve para a gente classificar os solos de coloração gley. Então, os gley solos, por exemplo, são solos sem óxido de ferro. Então, aqui em sua grande maioria, tá vendo? Todos são cinzas por conta da ausência desse elemento. Então, o teor de óxido de ferro tem esse sentido. A cerosidade, ela vem como atributo de resposta da argila. Tá? A gente já falou, inclusive, na aula passada, das sensações táteis que um solo tem. A gente falou do solo que é mais áspero, eu tenho a tendência de saber que eu tenho mais partículas de areia. Um solo que é mais macio, eu tenho a tendência eu tenho a inferência de que aquele solo tem mais silt. E quando um solo é mais pegajoso, eu tenho a inferência de que aquele solo tem mais argila. A cerosidade, ela se refere à argila, né? Mas não à quantidade, sim ao tipo. Né? Um solo, quando é ceroso, eu tenho uma argila de atividade mais elevada. E quando um solo é menos ceroso, eu tenho a tendência de saber que aquela argila é menos de atividade menor, né? Então, essa imagem aqui mostra muito bem o que seria essa característica de cerosidade da argila, né? Quando ele mostra essa aparência aqui, ó, isso aqui está ótimo de ver.
que eu não consigo ver poros no torrão, né, que seria uma argila parecendo uma cola mesmo, isso aqui indica que a argila desse solo é uma argila de alta atividade. É o tipo barro preguento, né, que você vai andando com a botina, ela vai ficando cada vez mais alta, porque vai grudando no solado dela aquele barro, e se você não achar um disco, um pedaço de enxada para raspar ela, você vai ficando cada vez mais alto. Por conta do quê? Por conta da argila, que ali é muito serosa, ela vai grudando, ela tem uma alta pegajosidade, né? Isso se refere ao tipo de argila. Argilas de CTC mais elevada, elas são mais serosas, são mais grudentas, né? Então acaba dando uma característica para o solo de maior plasticidade. Já argilas de menor atividade não apresentam essa característica tão latente, então elas não são tão grudentas, por exemplo. A gente consegue ver dos dois tipos muito fácil aqui no Brasil. Aqui no Cerrado, a grande maioria das argilas são de baixa atividade e apresentam baixa serosidade. Eventualmente a gente vai achar uma mancha de solo que é mais serosa e tudo, né? A gente vai ver algumas dessas também quando a gente estiver classificando o solo. E por fim, gente, eu tenho aqui o grau de decomposição da matéria orgânica. Esse atributo aqui, ele é muito importante para classificar solos orgânicos, como o organossolo, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho imagens de organossolo para a gente poder ver melhor. Imagens grande. Aqui é o seguinte, gente. Todo organossolo, todo solo orgânico, ele é formado a partir do acúmulo de... Sim. Uai, peraí. Deixa eu... Lembra lá no começo da aula que a gente falou de... Tá passando ainda? Tá, né? No começo da aula a gente falou de material orgânico, né? Que seria aquele material que dá origem a toda a parte orgânica do solo. Então, o organossolo, ele é um solo orgânico. Ele é formado de boa parte do acúmulo de material orgânico daquela região. Só que esse material orgânico pode estar em diferentes níveis de decomposição. Eu posso ter um material orgânico que está acumulado ali, que é basicamente folhas e está tudo fresquinho. E eu posso ter um solo que esse material orgânico já decompôs todo e eu não sei nem o que é. Olha, por exemplo, essa figura aqui, ó. Eu consigo dizer que tipo de material é esse aqui? Não dá. Ele está totalmente decomposto, ele já é uma mancha negra, né? Já esse solo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, esse aqui está mais fácil. Eu já consigo ver algumas raízes, algumas folhas, né? E aí eu tenho algum solo onde isso vai estar bem mais expressivo. Esse aqui, por exemplo, né, que eu estou vendo basicamente raízes e folhas formando essa camada superficial do solo. Então, o que eu tenho aqui? É níveis de decomposição dessa matéria orgânica. Eu tenho a matéria orgânica que vai estar no estado fíbrico, eu tenho a matéria orgânica que vai estar no estado êmico e no estado sáprico. E eu preciso saber isso aqui para classificar, por exemplo, qual organossolo que eu estou trabalhando. Matéria orgânica no estado fíbrico é aquela matéria orgânica que, pelo próprio nome diz, é fibrosa. Eu consigo dizer ali, ó, que eu tenho folhas, eu tenho raízes, eu tenho pedaços de caule, eu tenho insetos, eu tenho anelídeos, eu tenho uma série de indivíduos que eu consigo identificar o que é. Às vezes está meio decomposto, mas eu consigo dizer o que já foi, né? Já no estado sáprico, que seria o fim da linha, aquele material orgânico já está tão decomposto que eu não consigo mais dizer o que aquilo já foi um dia. Se aquilo foi... Deixa eu ver se eu acho uma imagem boa aqui para a gente ver. Se aquilo já foi... Aqui, essa tá boa. Aqui tá mais ou menos, né? Mas essa parte preta aqui, ó, eu não sei dizer se aqui já foi folha, se isso aqui foi raiz, se aqui foi resto de animais, se aqui foi casca de unhas, se aqui foi caco de teia, se aqui foi chinês, não dá pra saber. Por quê? Porque já decompôs tudo e já virou só uma massa enegrecida. Essa parte extremamente decomposta é o que nós chamamos de material sáprico. Então eu tenho o início, que é o fíbrico, e eu tenho o final, que é o sáprico. O que é o êmico? Êmico
é o que está no meio do caminho. Aqui, por exemplo, ó, tá fibroso, mas também tá enegrecido, mas eu consigo dizer que tem raízes aqui, que tem algumas folhinhas na superfície. Então eu tenho uma substância que está no formato, num grau de decomposição que nós chamamos de êmico. Então eu tenho o fíbrico, o êmico e o sáprico. Eu tenho que usar esses 3 níveis de decomposição para definir o estado do material orgânico. Então, lembrando, gente, eu escolhi aqui alguns itens que são mais utilizados por nós aqui na região do Cerrado para classificação de solos. Eu tenho outros inúmeros atributos diagnósticos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Aliás, é um livro que está gratuito, é uma publicação da Embrapa, vocês podem vir aqui, ó, escreve Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e vocês vão achar o e-book, né? Ele é gratuito, vou baixar a publicação, por exemplo, aqui, ó. E ele está à disposição de todos, e é um livro que a gente utiliza bastante, que vai cair muito na prova. Então ele é o livro, a edição mais atual, 5ª edição. Só para vocês terem ideia dos atributos... Os atributos diagnósticos que a gente tem, é um capítulo inteirinho. Olha a quantidade de atributos diagnósticos, a gente só trabalhou alguns deles. Então, pega, estuda bastante isso aqui, se norteia pelos que a gente falou na aula, que eu vou me restringir a cobrar daquilo que eu disse. E essa publicação está à disposição de vocês. Acho que inclusive que eu coloquei ela lá dentro do AVA para vocês baixarem, já que ele é uma publicação de acesso livre. Deixa eu... Cadê o trem, gente? Pessoal, é isso aí. Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Gilson, eu acho que é na outra. Não tenho certeza, vamos ver aqui. É na outra, então. Sem ser na próxima, na outra. Então, não deixem de estudar, não. Deixem para a última hora, não. Beleza? Então, já vou acabar aqui. Já vou deixar a questão pós-aula dessa aula. Já vou deixar da semana que vem também preparada. A pré-aula da semana que vem. E alguma dúvida, alguma pergunta? Não, é na outra. Tem a semana que vem. Uai, deixa eu ver aqui, vamos ver agora. Vamos ver o plano de ensino aqui de vocês, aqui em levantamento de classificação. Então, a aula de hoje é atributos diagnósticos. Semana que vem, horizonte. Não, essa já é do dia 8, né? É, prova semana que vem. Exatamente. Prova semana que vem, atributo diagnóstico. Eu tô viajando na maionese, eu tô esquecendo, nem elaborei prova. Prova semana que vem, então, moçada. Então, é isso, né? Sem desespero. Mas interessante. Eu acho que não, hein, Gilson? Pois é, porque olha aqui no